Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Nós é que temos que decidir e deixar que Deus entre em nossa vida, tome conta de nosso ser. Eu transmito sempre a liturgia dos meus endereços telemáticos. É só você digitar @Paulo Roberto Maciel 7919. Aí você vai ao meu YouTube, Instagram, Facebook e blog. Neste vídeo a liturgia de 18 de novembro de 2023. Sábado, comemoração das basílicas de São Pedro e São Paulo, apóstolos. É uma missa com memória facultativa. Se for a missa comum, a cor é verde. A missa dedicada às basílicas, a cor é branca. Aí tem o prefácio dos apóstolos, primeiro, e o ofício da memória, ok? Então é uma memória facultativa. Antífona da entrada. Vós os fizestes príncipes sobre toda a terra. Vosso nome será lembrado de geração em geração, e os povos vos louvarão por todos os séculos. É o Salmo 44, versículo 17. Oração do dia agora. Coloque sua intenção, rezemos. Ó Deus, guardai sob a proteção dos apóstolos Pedro e Paulo a vossa igreja, que deles recebeu a primeira semente do Evangelho, e concedei que por eles receba até o fim dos tempos a graça que a faz crescer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro da sabedoria, capítulo 18, versículos do 14 ao 16, capítulo 19, versículos do 6º ao 9º. Vamos à leitura do livro da sabedoria. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impiedoso no meio de uma terra condenada ao extermínio. Como espada afiada, levava teu decreto irrevogável. Defendendo-se, encheu tudo de morte, e mesmo estando sobre a terra, ela atingia o céu. Então a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada em cada espécie de seres, para que teus filhos fossem preservados de todo perigo. Apareceu a nuvem para dar sombra ao acampamento, e a terra enxuta surgiu onde antes era água. O mar vermelho tornou-se caminho desimpedido, e as ondas violentas se transformaram em campo verdejante, por onde passaram, como um só povo, os que eram protegidos por tua mão, contemplando coisas assombrosas, como cavalos soltos na pastagem, como cordeiros, correndo aos saltos, glorificaram-te a ti, Senhor, seu libertador. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao salmo de resposta, o salmo responsorial. É o salmo 105, versículos do 2º ao 3º, 36 a 37, 42 a 43, refrão 5º. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Repetamos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Cantai
entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu nome, que é santo, exulte o coração que busca Deus, lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Matou na própria terra os primogênitos, a fina flor de sua força varonil, fez sair com ouro e prata o povo eleito, nenhum doente se encontrava em suas tribos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ele lembrou-se de seu santo juramento que fizera a Abraão, seu servidor. Fez sair com grande júbilo seu povo e seus eleitos, entre gritos de alegria. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Repitamos: lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. A aclamação foi com um trecho da segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Agora vamos proclamar o Evangelho. Quer dizer, vamos declarar publicamente o texto do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo secretário do apóstolo São Paulo, Lucas, nosso santo São Lucas, capítulo 18, versículos do 1º ao 8º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz recusou-se. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa parábola é bastante conhecida, né? Vamos à reflexão do Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Deus não fará justiça? É a indagação aqui de Santini no título de seu escrito, baseado em Lucas 18, versículos do 1º ao 8º. Na retórica, as perguntas do orador são utilizadas com diferentes intenções. Há perguntas motivadoras para o auditório. Há perguntas que servem de escada para o próprio orador. E existem perguntas que dispensam qualquer resposta, pois elas são absurdas por natureza. É o caso da pergunta acima: Deus, o justo, deixaria de fazer justiça àqueles que clamam por ele dia e noite?
fica evidente que uma atitude de indiferença ou de neutralidade diante da injustiça atentaria contra a própria natureza divina. Como Deus é justo, acabará por intervir e fazer justiça. Para acentuar esta verdade, que deveria ser óbvia, Jesus narra a curta parábola de um juiz injusto. Isto, por si só, já é um absurdo. O homem encarregado de fazer justiça é, por definição, um inimigo da própria justiça. E mais, o próprio magistrado tem consciência disso. Diz ele: não temo a Deus, nem tenho respeito pelos homens. Lucas 18, versículo 4. E assim caem por terra dois pilares da justiça: a relação vertical com o Criador de todos os homens e a relação horizontal com nossos irmãos humanos. Jesus faz entrar em cena a figura da viúva pobre, que vai ao juiz injusto em busca de justiça. Qual seria o teor da causa? Roubaram-lhe uma cabra que lhe fornecia 2 copos de leite por dia. O inquilino que alugara a casinha do finado marido se recusava a pagar o aluguel. Não venho ao caso, mas tenho convicção de que seria algo pequeno, não tão grande, né? Tão pequeno quanto os pobres de Yahvé. E Jesus narra, imagino que pausadamente, sem pressa, estendendo os detalhes ao gosto dos orientais, as repetidas tentativas da viuvinha para obter o mandado judicial e recuperar o prejuízo. O clímax da narrativa é o momento em que o juiz injusto, sem nenhum amor pela justiça, fica chateado com a insistência da viúva e mesmo teme uma agressão física. No próprio original grego, hipopiadze, acertar meu olho. Por isso mesmo, sem apreço pela justiça, acaba atendendo a querelante. E Jesus conclui: se um magistrado corrompido acaba por atender à insistência de uma viúva, quanto mais o vosso Pai no céu, o santo e justo, atenderá a quem lhe pede com insistência. Quando rezamos, e o contexto desta parábola é exatamente a oração, não nos dirigimos a um juiz como esses que julgam processos empoeirados, mas a um pai cheio de amor. Sendo pai, atenderá a seus filhos ou não? Orai sem cessar, irmãos. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Salmo 34, versículo 18. Vamos agora aos santos do dia. Bem, como eu já disse no início, hoje, neste dia 18 de novembro de 2023, sábado, é uma missa com memória facultativa da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Vamos falar da Basílica de São Pedro e São Paulo, então? Dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo, pesquisa no site rs21.com.br. A Basílica de São Pedro foi construída pelo Papa Júlio II e pelo Papa Alexandre VI, sobre o túmulo de São Pedro. E a Basílica de São Paulo foi construída a 2 quilômetros de distância do local do martírio de São Paulo, também chamada de São Paulo fora dos muros, porque foi erguida fora dos muros da antiga cidade de Roma. São Pedro e São Paulo são considerados as colunas da igreja. Por caminhos diferentes, os dois terminaram suas vidas com um glorioso martírio na cidade eterna Roma, sob o domínio do imperador Nero. Pedro, condenado como Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de morrer como mestre. Paulo morreu degolado. A Basílica de Latrão, cuja dedicação
é celebrada em 9 de novembro, e depois a Basílica Vaticana tornaram-se o sinal do triunfo do cristianismo. A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre entre 314 e 335, e a Basílica de São Paulo pelo Papa Cirício entre 384 e 399. Ao lado da Basílica de São Pedro foi construída todas as dependências do Vaticano, onde reside o Papa. Na Basílica de São Paulo, fora dos muros, existe um mosteiro onde moram centenas de padres beneditinos. Bem, agora nós vamos saber de santos deste dia, 18 de novembro. São Romano, mártir, faleceu em 303. Foi diácono de Cesareia que, ao ver os cristãos de Antioquia encaminhando-se para sacrificar aos ídolos, incitou-os em alta voz a permanecerem firmes na fé. Foi preso e, após cruéis torturas, foi estrangulado no cárcere. É a história de São Romano. Santo Odão de Cluny, ou Santo Odão, abade, faleceu em 942, ano 942. Segundo o abade de Cluny, Odão restaurou a disciplina monástica em numerosos mosteiros da França e da Itália. Santa do dia 18 de novembro, Santa Filipa. Filipa do Chesney. Foi virgem e faleceu em 1852. Religiosa francesa das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus, partiu em missão para os Estados Unidos e ali exerceu intenso apostolado e fundou várias escolas. Santa Filipa de Chesney. Santo do dia 18 de novembro, Beato Leonardo Kimura e companheiros mártires, faleceram em 1619, jesuíta queimado vivo com mais 4 companheiros em Nagasaki, no Japão. É o fim terreno do Beato Leonardo Kimura e seus companheiros. Santo do dia 18 de novembro, Beato Grimoaldo da Purificação Santa Maria, religioso, faleceu em 1902, irmão passionista atingido por uma grave doença quando se preparava para o sacerdócio. Beato Grimoaldo da Purificação Santa Maria morreu santamente aos 18 anos de idade em Ceccano, na Itália. Santa do dia 18 de novembro, Beata Carolina Cosca, virgem e mártir, faleceu em 1914. Beata Carolina Cosca era uma jovem catequista da paróquia de Zabawa, na Polônia. Morreu aos 16 anos, jovenzinha, durante a Primeira Guerra Mundial, resistindo a um soldado que atentava contra a sua castidade. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus do impossível, Deus onipotente. Se for para o seu bem, Ele fará aquilo que você solicita, que você ora, pede. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, no seu canal no YouTube, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, disse, numa resposta a uma dúvida, que Deus pode nos dar 3 respostas. Uma dessas 3, sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, porque é o nosso Pai e é o divino Pai eterno, Pai celestial, o Pai das misericórdias. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus: Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Um dia Jesus voltará. Quem
quis ficar com ele durante a passagem terrena, permanecerá com ele, por suas obras realizadas aqui, suas boas obras. Além da graça, temos que fazer boas obras para entrarmos no céu. Então vamos fazer isso e temos que praticar sempre a caridade, o amor. Fé, esperança e amor, 3 virtudes teologais que nos ensinam os apóstolos, principalmente São Paulo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Meu Jesus!